Não é aquele treinozinho churreco não de fiz 30 flexão, chega. Não, é modo Rock Lee, pô. Fala, calistênicos! Aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje nós vamos falar sobre os tipos de flexão que você pode estar adicionando aí nos seus treinos. Nesse vídeo eu vou estar trazendo algumas variações das flexão que pode estar te ajudando a construir músculo no peito sem ficar naquela mesmice de só fazer a flexão do Saitama. O Saitama faz 100 flexão, mas é só 100 flexão fechadinha. Vamos variar essas flexões aí para não ficar com desequilíbrio na musculatura. Então, como a intenção da calistenia não é somente ganhar repetições na flexão, mas sim também ter uma estética maneira na construção do seu desenho muscular, eu trouxe algumas variações que são bem semelhantes até com as variações que o pessoal treina na academia, que vão te ajudar a ter essa estética legal enquanto você treina no conforto da sua casa. E se você está se perguntando nesse momento, cara, não é possível, será que tem como mesmo ganhar músculo em casa apenas treinando flexão? A resposta é sim. E isso vai depender dos seus 3 pilares básicos para você poder hipertrofiar em casa, que é o que? Você ter uma alimentação correta, você ter uma boa noite de sono e você treinar bastante. Não é aquele treinozinho churreco não de fiz 30 flexão, chega. Não, é modo Rock Lee, pô. Se eu não fizer 100 eu vou fazer 200, se eu não fizer 200 eu vou fazer 300 e é loucura total. Então eu reuni alguns exercícios aqui hoje que vão te ajudar não somente a hipertrofiar, como também a desenvolver novos movimentos do street workout. Por exemplo, como fazer flexão com uma mão só. Eu acho algo muito maneiro na calistenia que demonstra que você tem um controle no seu corpo, além de você tirar uma onda com seus amigos aí. Como acompanho muitos calistênicos famosos, eles veem a calistenia como algo para você aprender novos movimentos do street workout. E a maioria deles utiliza a hipertrofia como apenas uma consequência dos seus treinos para aprender os movimentos. E eu tô começando a ter essa metodologia também. Eu estou treinando para adquirir novos movimentos e com isso tá vindo a hipertrofia. Os movimentos que vão ser passados aqui são para hipertrofiar, como também para aprender novas habilidades no street workout. Também tem as flexões batendo palma, que ela é fruto da evolução das flexões explosivas. Quando você começa a fazer muita flexão explosiva, você vê que o distanciamento das suas mãos do chão começa a aumentar. Começa a chegar a uma altura que você começa a bater palma na frente, nas costas e tal. Tem os movimentos de 360 que o Frank Medrano dá em alguns vídeos. E é tudo fruto dessa simples variação que acaba trazendo até alguns movimentos do street workout. Outra flexão também do street workout são acho que é alternado o nome, que você abaixa somente um lado do braço e vem deslizando rente ao chão, depois levanta com o outro. Eu acho aquilo muito show de bola, demonstra um controle total do seu core, que necessita não somente do fortalecimento do peitoral, como também de exercícios para abdômen, porque a calistenia ela tem essa façanha, né? Que é você reunir vários grupos musculares para fazer um movimento só. E você também acaba atingindo eles indiretamente na hipertrofia. Quando você treina a flexão, você se concentra tanto em manter o corpo reto, para executar a flexão de maneira correta, que você acaba atingindo a parte central do seu corpo também diretamente. Também com treino de flexão, você pode fazer flexão de punho cerrado, pode fazer flexão somente com os dedos. Eu não sei se tem um treino para você fortalecer o seu dedo, mas eu sei que se você ligar o foda-se pro dedo e começar a executar, sai também. Então são algumas firulas que a gente vê na calistenia e são maneiras que te motiva a treinar. Às vezes você vai treinar só para aprender os movimentos, quando você vê você tá hipertrofiando. Assim tá sendo o meu caso também lá no Muscle Up, como no vídeo que eu gravei uns dias atrás, que eu tava focando para aprender o Muscle Up e do nada minhas costas estavam ficando maneiro, o front level tá me deixando com o abdômen trincado. São consequências dos meus treinos que tá sendo a hipertrofia a consequência. Então vamos ao que interessa agora, vamos falar de alguns exercícios que eu separei aqui. O primeiro exercício que eu quero falar são as Wide Push-Ups, que você toma uma posição de flexão, abre um pouco seus braços, tenta atingir uma posição confortável, aberta, não abra demais. Se você não for muito grande, não precisa abrir o seu braço demais, não é nível Cristo Redentor. Apenas tente abrir um pouco mais de um palmo da largura dos seus ombros, volte os seus dedos para fora e execute a descida de modo que o seu peito quase encoste no chão. Não é para afundar a cara no chão, mas pelo menos você tem que fazer aquele ângulo de 90 graus nos braços. Como eu sempre procuro trazer aqui nos vídeos, tente fazer de modo lento na descida e quando você sobe você dá aquela leve explodida. Eu garanto que vai te dar muita evolução nos seus treinos de flexão e um controle a mais no seu corpo. O próximo movimento são as flexões declinadas, que ela funciona da seguinte maneira: você toma uma posição em qualquer lugar da sua casa, ou qualquer lugar
lugar que tem uma declinação, você pode colocar os pés no sofá. Se o seu sofá não for branco, você pode colocar os pés no seu sofá e fazer um movimento declinado. Mas o mais importante que eu sempre ressalto é você manter o seu corpo reto, que eu acho algo muito difícil nessa flexão declinada. Que quanto mais alto você tenta colocar os pés, fica mais difícil ainda. Então acaba não adiantando, você pode prejudicar a sua coluna fazendo essa curvatura. Tenta manter o corpo reto. No início não tenta focar em mais repetições, mas tenta focar no ganho da sua postura. É maneiro quando você faz exercício? Mas é maneiro quando você faz com segurança e com a postura correta. Um outro exercício também que eu vejo as pessoas achando ele como muito complicado são as flexões diamante. E o que eu procuro dizer, né? Por favor, YouTube, não me bloqueie, mas as flexões diamante... Cada corpo tem suas limitações, então como tem gente que consegue alongar e encostar a mão no pé, tem gente que não consegue fazer a diamante muito fechada. Então quando você for executar, não precisa fechar muito, você tem que fazer o exercício de forma confortável. Então você volta os seus cotovelos para fora, não precisa juntar tanto a mão, pelo menos você tem que estar na intenção de fazer o diamante. E executa de forma que você desça devagar e quando você for esticar os seus braços, você dá aquela leve explosão, estica ele por completo, você vai sentir a sua tríceps queimando, você vai sentir o seu peitoral espremendo. Então é uma das que não podem faltar no seu treino. É uma excelente variação da flexão que vai te ajudar bastante sim, além de atingir também os seus ombros indiretamente. Eu acho que é um movimento muito importante para você hipertrofiar e também ganhar força nas suas flexões. Vamos procurar fazer esse movimento de forma confortável, que não venha agredir as suas articulações, que você venha encontrar o seu ponto de equilíbrio nessa flexão. O próximo exercício que sempre me ajudou em todas as partes da calistenia são as explosões, tanto nas barras, tanto na abdominal, tanto nas flexões. As flexões explosivas eu acho ela um passo inicial para você começar no street workout. A maioria dos movimentos de flexão do street workout vem da explosão, como um movimento simples que é bater palma, que eu acho muito maneiro. Se você não iniciar com as explosões, além de você causar uma lesão fazendo esforço excessivo, um esforço desnecessário, você também acaba perdendo toda aquela maestria para executar esse movimento. Então é um movimento que eu estou investindo até hoje, porque eu quero limpar a minha skill batendo palmas, eu quero deixar ela bem perfeita, eu quero deixar aquele movimento natural. E também é um movimento um pouco mais difícil para você fazer, cabe você um controle muito maneiro. Porque o que acontece? Se você fizer as flexões explosivas utilizando a bunda para levantar, você pode acabar atingindo a sua coluna. Eu não indico muito para quem está iniciando. Primeiro tenta se fortalecer, tenta ter um controle no seu corpo, tenta fortalecer o seu core, tenta fortalecer o seu ombro, para depois você estar partindo para ela. Mas se você já se sentir habilitado para você fazer essa flexão, ela vai te ajudar bastante no ganho de força, na sua hipertrofia, quando você faz ela controladamente. E vai te ajudar bastante a fazer aqueles movimentos maneiros do street workout. E como todo meu exercício tem que ter, toda a minha série tem que ter, eu vou colocar aquela holdzinha, como faço a hold na barra, faço a hold no abdômen, que a hold do abdômen é a prancha. Então eu vou colocar a holdzinha aqui, a flexão também, que ajuda bastante. Eu procuro sempre colocar ela no final das minhas séries, dos meus treinos. Eu acabo um ciclo e faço a hold. O que é a hold? É a push-up hold, que você toma a posição de flexão, fica naquele meio termo entre vou executar e não vou, e você segura ali por um tempo de 30 segundos, 1 minuto, assim como na prancha você pode aumentando esse tempo e você pode ir mudando. Então é um exercício que acaba te dando uma durabilidade maior na sua posição de flexão, você acaba contraindo o músculo constantemente naquele pequeno intervalo de tempo que você fica naquela posição. É algo que vai te dar um ban nos seus ganhos nas repetições e na hipertrofia também. E é bom você colocar sempre no final da série. Agora eu separei uma série aqui maneira para você tentar fazer na sua casa, que é bem semelhante com a que eu faço até hoje. E essa série ela é composta pelos seguintes exercícios nessa ordem aqui. Eu começo ela sempre com as flexões inclinadas. É mais uma parada bem psicológica. Eu acredito que quando você tem um exercício mais fácil para você fazer de primeira, você fica muito mais encorajado a iniciar o seu treino. Que depois que você fizer, ele vai desencadear a sua mente para você poder fazer os outros. Então eu coloquei as flexões inclinadas com 30 repetições. Se você já estiver aguentando fazer, você faça as 30. Garanto que vai ser um bom início para o seu treino de flexão. E após isso você descansa 30 segundos e parte para as flexões diamante com 12 repetições. Garanto que vai te dar aquele pan, lembrando que você executa ela de forma que você venha segurar na descida e dê uma leve explosão na hora que você for esticar. E também procure encontrar a sua posição de conforto. Não feche demais, não abra demais também, isso aí você não deve fazer, senão acaba perdendo o objetivo do exercício. Tente achar uma posição que seja do seu conforto. E você faz 12 repetições de flexão diamante, descansa 30 segundos e depois você parte para as flexões declinadas.
As flexões declinadas, você pode também estar mantendo esse padrão de 12 repetições. Você pode começar numa declinação não tão alta, ou se você já quiser se aventurar, você pode aumentar a declinação. Lembrando que quanto mais alto, mais pesado fica o exercício. Então, se você não quer fazer muita repetição, apenas aumente a altura da sua declinação, vai estar te auxiliando bastante no peso, na carga que você coloca no movimento. Você descansa 30 segundos e procura fazer agora as flexões normais, as flexões Saitama mesmo. Você apenas coloca a mão na linha do peito, largura dos ombros, coloca os cotovelos para fora num ângulo de até 45 graus, metade do ângulo de 90 e executa as repetições. Lembrando da posição de conforto, você tem que estar colocando a sua mente aonde? A sua mente tem que estar focando no músculo que você quer atingir. Então, se você estiver atingindo o peito, você vai estar fazendo exercício de modo correto. Apenas tente focar somente no músculo que você quer atingir e procure fazer mais ou menos o exercício da forma que ele é falado na teoria. As push-ups você executa ela 18 vezes, descansa 30 segundos e pula para as whites, que você volta as mãos para o lado de fora, desce o peito até encostar um pouco no chão e estica de uma forma explosiva e procura segurar na descida também. Você faz isso 12 vezes, descansa 30 segundos e para fechar essa série vocês fazem a push-up hold, que você pode ficar 30 segundos nessa posição ou além disso, mas lembrando, como eu digo sempre, se você fez 15 segundos, se você fez 20, se você fez 30 segundos, você não tem que fazer menos no outro dia, você tem que estar sempre crescendo. Se você não aguentar fazer 30 segundos nessa posição, pode fazer 15, contanto que no outro dia você faça 20 segundos, você faça 25, que você faça uma crescente. Não é para diminuir. Procure começar num número que você consiga sustentar por esse tempo e tente sempre estar aumentando. Após fazer esse push-up hold, você descansa 1 minuto e 30 segundos e faz todo o ciclo de novo 4 vezes. Fazendo esse ciclo todo 4 vezes, eu garanto sim que vai te fadigar bastante, vai deixar sua musculatura bastante dolorida no outro dia, mas é aquela dor positiva, né? Aquela dor que traz o crescimento, aquela dor que vem com aquela sensação de dever cumprido. Então é uma série muito maneira para você estar fazendo na sua casa. Lembrando, não se prenda a esses números de repetição e o tempo de descanso, procure se prender sim, cara, entre 30 segundos e 45 segundos. No mais 1 minuto, mas sem passar disso, que é o meio que eu tô fazendo e tá dando certo comigo, então você procure fazer também, que é o que eu te aconselho. Então é isso aí, galera, eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, porque eu acho as flexões um meio muito essencial, um meio muito maneiro para você iniciar na calistenia, até porque você não precisa de nada, você precisa de um chão, limpa o chão para você treinar, pelo amor de Deus, é calistênico. Pô, treinar no chão sujo é sacanagem, passa uma vassoura antes. Você só precisa de um chão e uma vassoura. Lembrando que se você quiser diminuir o peso nesses movimentos, você tem como tirar o peso dos seus movimentos no movimento inclinado. Então você pode fazer as flexões abertas, flexões diamantes, flexões explosivas, a hold push-up de forma inclinada. Garanto que vai estar tirando bastante peso das suas repetições e vai ficar uma maneira muito mais fácil de você conseguir fazer os movimentos. E é isso aí, galera. Não se esqueça, o trabalho duro sempre vencerá a genialidade.